Bom dia, pessoal. Eu vim falar um pouco para vocês sobre BPM, Workflow, BPMS e aplicação na realidade do grupo, né? Então, primeiro aqui a gente tem quem somos, né? Apresentando a Global Web e a Drexel, né? Um dos maiores conglomerados brasileiros de tecnologia da informação, presente no segmento público e privado. A empresa, o DNA original dela era público, né? Começou como sendo uma principal fornecedora no Brasil de Microsoft, tá? Através da empresa B2BR, pioneira em ofertas cloud e computing no Brasil, líder em soluções para a plataforma Microsoft. Aqui, quando a gente coloca líder aqui na plataforma Microsoft, a gente tem uma das empresas do grupo, do conglomerado, que se chama CompuSoftware, tá? Uma das maiores licenciadoras de Microsoft no Brasil. Tá? Então aqui a gente tem um grupo de empresas, tá? Tem a própria Global Web Outsourcing, tá? CompuSoftware e EatBrain. A EatBrain é a empresa que faz a parte de serviços Microsoft dentro dos clientes que são licenciados pela CompuSoftware. Vou clicar portal Marketplace para pequenas e médias empresas, onde vocês podem adquirir diversos softwares, desde uma padaria, um pet shop, administração de restaurantes. São vários softwares a um custo baixo mensal. NFS do Brasil, empresa de nota fiscal eletrônica. Dynamo, empresa de HSM, né, para a segurança da informação. E a Mais 2X, a empresa que trabalha principalmente em implantação de sistemas e outsourcing também. Estamos presentes em 90% do território nacional. Tá? Temos as filiais São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Blumenau. E nos Estados Unidos também temos um escritório, que temos uma parceria para data center com a CoreSite. Tá? E no Brasil com a Terremark para hospedar clientes que porventura tenham necessidade de fazer hospedagem no Brasil. Por que estamos aqui? Então, em 92 nasceu o grupo, basicamente vendendo licenças Microsoft para o governo, situação bem inicial das empresas de TI no Brasil. Em 2013, através da Somativa, nosso parceiro que desenvolve soluções e integrações, a gente teve o primeiro contato com o Genex. E hoje, em 2014, a gente está implementando várias soluções. Começamos a entregar as primeiras soluções no final de 2013, né? E em 2014 já estamos entregando mais 4 soluções, já com os projetos para 2014 e 2015. Então, quando entrei ano passado na empresa, a TI tinha uma série de desafios a cumprir, principalmente porque a empresa consolidava muitas informações só no nível de back-office, e uma questão muito manual, muito baseada em consultas diretamente no seu banco de dados via ODBC. Só para vocês terem uma ideia, todo o processo de fluxo de caixa, relatórios gerenciais, consolidado, flash de vendas, todas as informações que estavam dentro do RP e dentro também do sistema adicional de RH, eram feitas consultas via Excel, ODBC. Eram criadas views pela TI, que ficava com aquela manutenção contínua, né? E também a questão de nenhuma confiabilidade. A empresa trabalha com 2 controladorias, uma sendo para o grupo Global Web e outra para o grupo Drexel. Então a gente tinha que focar, né, a TI, começar a trazer resultados e focar no negócio, e não só nessa questão de apoio do back-office. Reter conhecimento do negócio. A cada vez que trocava um controller ou algum analista experiente na área de TI ou na área de controladoria, a empresa perdia parte do processo. Também a questão de normalizar as políticas da organização, né? De gerar padronização e possibilitar decisões com maior integridade. Agilidade para a otimização dos gastos e aumento dos ganhos, né? Trabalhar com menos pessoas, mas com maior nível de confiabilidade nas informações, e medir para melhorar o processo de negócio continuamente. Bom, por que BPM? Como eu disse no início, a gente tinha muito processo manual, né? Mesmo estando em 3 andares no mesmo prédio, a gente via, até que o Eugênio comentou, a questão do tempo morto, né? Do tempo que
Uma tarefa era passada de um departamento A para um departamento B e ele ficava parado sem ninguém cobrar, né? Ou aguardando o prazo vencer. Então, a gente optou por começar a trabalhar por BPM. O RP atual da empresa não tem nenhuma ferramenta que consiga automatizar isso, nem sequer um workflow básico. Então, a gente optou por trabalhar com BPM por causa disso. Então, por que o BPM? Resposta rápida para o dinamismo da organização. Só para vocês terem ideia, eu entrei na empresa final de abril do ano passado. Já conheci o grupo há muito tempo, mas entrei em final de abril do ano passado. A empresa, na época, tinha 14 CNPJs. 14 CNPJs. Hoje, nós estamos entrando no 20º CNPJ. A empresa já adquiriu 6 companhias ao longo de um ano. Então, imagine o impacto que é isso. Implantar RP e não ter um processo documentado, não ter uma ferramenta que agilize o processo das controladorias e também da tomada de decisão. Facilita a retenção do conhecimento e aprendizagem. A partir do momento que você tem os fluxos implantados e documentados, é muito mais simples você colocar um usuário novo ao processo. Basta você apresentar a ferramenta e rapidamente ele conhece o trâmite e sabe exatamente qual vai ser o caminho que ele vai trabalhar na companhia. Agilidade para o processo de fusões e aquisições, que eu comentei. Hoje é muito mais simples. Hoje nós conseguimos colocar em média uma empresa em menos de um mês, um RP inteiro. Então, partindo desde a área financeira, contábil, ativo imobilizado, orçamento, toda a parte de custos, hoje é possível colocar em menos de um mês. Logicamente depende da complexidade da companhia, mas a empresa que demorou mais tempo para a gente colocar após a implantação dos fluxos e dessa organização na TI, demorou 3 meses, mas uma operação de alto impacto. E melhorar a eficiência e eficácia com foco no seu negócio. O que a gente percebia? A empresa gastava, principalmente o board, muito tempo para analisar a informação, porque como a fonte era não tão confiável, basicamente ODBC, além do tempo de se extrair os dados, trabalhar os dados, botar num formato onde as duas controladorias para as 19 empresas falassem a mesma linguagem, até acontecer isso, o tempo médio era de 15 a 20 dias. Então, quando eu estava olhando o dado do resultado do mês de janeiro ou fevereiro, eu já estava quase no final do próximo mês, né? Que dificultava muito o dia a dia. Então, eu usando essa questão de metodologia de levantamento e desenho do processo, né? Que é what, o que será feito, né? Why, por que essa atividade deve ser executada, where, onde cada fase será executada, when, quando cada uma das atividades será executada, who, quem realizará as atividades, how, como deverá ser feita cada atividade, quanto vai custar, né? E how measure, como medir e avaliar. Bom, no caso, a gente optou pelo GX BPM, foi a solução trazida pela nossa parceira Somativa. Analisamos outras funcionalidades, inclusive a nossa fornecedora de RP desenvolveu, ao longo do ano de 2012 e 2013, um pedaço de uma ferramenta tecnológica que trabalha com alguns workflows. Porém, a hora que a gente comparou a questão do BPM, do GeneXus mais do GX Flow, a gente viu que a diferença era tremenda. Só para vocês terem uma ideia, um dos projetos que a gente vai mostrar aqui, para a nossa fornecedora de RP, demoraria mais de 6 meses para ser apresentado o protótipo. Com a ferramenta da GeneXus, né, o GX Flow, a gente conseguiu fazer o protótipo inteiro em 3 semanas, mas validado com todos os CFOs. Tá? Então foi um processo bem rápido e um custo também bem interessante. Né? Então a gente tem a facilidade na formalização, flexibilidade, controle, né, workflow, conectividade com o GX, serviços e integrações multiplataformas. Uma coisa que era bem interessante aqui e foi ponto fundamental para que a gente optasse pela solução é que na geração tivesse disponível toda a questão web no desktop, mas também no iPad e no iPhone. Isso era fonte de decisão para o CIO e para o board. A gente não poderia fazer nada exclusivamente para desktop. Por quê? Como muitos deles viajam muito, tá? Final de semana o pessoal passa às vezes até em aeroporto, então deveria funcionar no iPad e no iPhone.
Era obrigatório para trabalhar. No caso, a empresa que fornece RP não trabalhava da mesma forma, não conseguiria liberar o fluxo, principalmente em iPad e iPhone. Resultados rápidos na performance e a otimização, interface ativa, inbox aplicável, API. No caso, a gente conseguiu deixar o processo bem com a cara da necessidade da empresa, né? Dentro do levantamento, a gente pegou exatamente as planilhas que eram as consolidadas e que a controladoria apresentava para o CIO e para os CFOs, transformou basicamente com a cara da caixa de entrada. Então ficou bem similar ao processo, e o que também facilitou o dia a dia dos usuários, né? Não ocorreu tanta adaptação, né? O pessoal basicamente olhou a mesma tela com a facilidade de ter mais de um processo dentro do mesmo acesso. Então, mobilidade, a tranquilidade e a rastreabilidade. Aqui a gente entra no procedimento do mapeamento e modelagem, automação do processo, execução e acompanhamento, indicadores de desempenho. Do projeto, né? O que a gente evidenciou logo no início? Desconhecimento do processo. Só para vocês terem uma ideia, uma das controladorias tem mais de 30 pessoas. Tá? Porém, somente uma pessoa detinha conhecimento completo, que era a pessoa que estava há 6 anos do grupo. As demais conheciam só pequenas partes das atividades do dia a dia, né? Que dificultava bastante. Dados apresentados com atraso, cerca de 20 dias, né? Análise do mês anterior. Então, com isso, descumprimento do SLA. Hoje, a meta que está sendo cumprida é 5 dias úteis. Tá? Informações pedidas pela questão de problemas em envios, né, que eram executadas, falta de produtividade e confiabilidade nos dados, retrabalhos com áreas distintas, falta de rastreabilidade das decisões tomadas. Como era muito trabalho em Excel, as dúvidas eram todas registradas em e-mail, e aí ficava praticamente impossível controlar todas as alterações que eram feitas em Excel. E o tempo exíguo para a entrega das demandas. Então aqui a gente tem um modelo que foi utilizado na arquitetura da solução. Ali embaixo a gente tem os sistemas RP, CRM e RH, que são os 3 principais da companhia hoje. No segundo nível, nós temos a camada de serviços, né, que foi desenvolvida, o GX BPM aqui orquestrando, e aqui a gente tem a questão do Genexus do GX BPM, e aqui a gente tem os participantes, né, e a TI é um dos participantes, dentro desse processo. Né. Então, aqui a gente está demonstrando os servidores, o web, o mobile, que é onde as plataformas funcionam, o BPMS integrado, orquestrando e simplificando o processo de negócio, a camada sua de serviços, né, onde trabalha dos web services, que faz o consumo, a geração de dados e a extração. Aqui no caso, nós temos, além da geração dos dados do RP, subindo para os processos aqui, para as ferramentas que a gente desenvolve, a gente também tem um retorno delas. Então, tudo que eu faço aqui em cima, que gero dados aqui no workflow, depois, em certo momento, ele volta para o RP, para o CRM ou para o RH. Né? Então, ficou uma solução bem interessante. E os sistemas estão 100% sincronizados. Então, na empresa, a partir disso, e principalmente a partir do momento que a gente entregou o primeiro projeto, que o pessoal começou a trabalhar, o pessoal falou, agora não tem jeito. Todos os projetos que a gente vai fazer é baseado no BPMN. Tá? Então, a gente tinha esse modelo aqui, que muitos conhecem, muitos já trabalharam também, ou fazendo esse tipo de desenho, ou sendo participante em consultas dentro de processos de consultorias, onde a gente tinha muito processo vinculado a as is, to be, o desenho, aquela pasta bonita, entregue no final do projeto, e depois nada acontecia. Né? Isso é um dos casos que aconteceu muito. Eu por anos implantei ERP, também, onde a gente fazia todo o que a gente chama de modelo de aderência, onde se faz todo o fluxo, bonito, desenho, processo, mas depois, na hora de implantar o ERP, nada daquilo se transforma num fluxo operacional. Né? Para esse modelo que a gente tem, onde a gente pega as tecnologias que a gente tem disponível, desenha os processos efetivamente, e aí incorpora as pessoas, e aí sim, faz com que os 3 interajam para ter uma solução completa. Alguns projetos, né? Então, o primeiro projeto que despertou e
deu know-how para que a gente realmente fizesse o investimento no GeNexus, no GXBPM, no GXFlow, foi o fluxo de caixa automatizado, que é 19 empresas gerando dados financeiros, contas a pagar, contas a receber, mais saldos bancários, tá? De forma consolidada, numa única plataforma, onde antes o CIO, que era o último aprovador, demorava cerca de 8 horas para fazer toda a aprovação, entre vai, volta, gera esclarecimento, pede esclarecimento para o CFO, volta para o gerente de controladoria, né? Para hoje a gente tem um processo com menos de 2 horas. Depois o segundo, controle de editais com BPM e GED. Então aqui a gente já estamos adicionando um GED aqui, onde faz todo o controle desde a captura de editais, que são publicados pelo governo, e aí pode ser governo federal, estadual ou municipal. Entra no processo, existe um timing aqui máximo, no caso que são 8 dias, entre da publicação até o processo de eu entregar toda a documentação, então é um processo bem crítico. Tá? Isso ainda gera quase 30% de faturamento do grupo, então é um processo bem relevante. E aqui a gente também consegue também analisar e colocar as documentações, editais e toda a documentação necessária para participação nos editais. São os projetos que já estão sendo feitos. Andamento, também um fluxo integrado de compras com BPM, então todos os usuários da empresa que têm acesso à solicitação de compras, né, pode ser compras de produtos, materiais, serviços, vão acessar essa caixa de entrada e vão fazer a solicitação. Aqui já está desenhado o fluxo, a primeira parte do processo já foi concluída, agora estamos em fase de aprovação do protótipo. E por último, que entrou, gestão de projetos com BPM. Aqui é criar realmente, a empresa trabalha com muitos projetos no governo, e algumas partes em outsourcing também, inclusive implantação de softwares, onde a gente precisa controlar os projetos. E aí é controlar cronograma, prazo, o custo do projeto, os apontamentos, como a gente atua no Brasil inteiro, então a gente precisa ter o controle de todos os apontamentos dos funcionários, gerentes e as aprovações. E depois a consolidação disso e análise dos resultados mensalmente. Esses são os projetos. Aqui é a cara de um dos processos que a gente executou, né? Aqui já é a API adaptável, então essa é a cara que a gente definiu para a nossa API. O usuário entra aqui no Business Process, né? E aqui ele começa a ter acesso às soluções, né? Então a inbox é personalizada, via web, segurança por papéis, acompanhamento interativo e análise de desempenho. Essa é a tela do nosso primeiro produto implantado, que é o fluxo de caixa automatizado, né? Então a gente tem aqui a caixa de entrada, já tem gráficos pré-definidos, contas a pagar, contas a receber, fluxo projetado. Então, uma coisa que a empresa não tinha, ela só projetava o fluxo da próxima semana. Dali para frente, continuava o processo manual. Com essa ferramenta, a gente conseguiu determinar e fazer um fluxo de caixa projetado. Além de captar os dados da próxima semana, da próxima quinzena, ele, como o serviço de integração fica rodando 24 horas, pode ser programável, mas hoje está 24 horas, a cada alteração no nosso RP, inclusão de um contas a pagar, uma alteração, uma reclassificação contábil e financeira, ele vem e atualiza o sistema. Com isso, hoje, eu consigo projetar 1, 2, 10 anos para frente o fluxo de caixa de cada empresa. Tá? Além de eu projetar isso, eu já faço também a interação com os saldos bancários. Então, eu tenho lá tudo que eu tenho projetado para receber, para pagar, com correspondente saldo bancário diário para comparação. Então, ajuda muito na tomada de decisão. E aqui, até o gerente tinha colocado, aqui a gente também tem todo o controle do fluxo. Então, para cada lote, eu consigo ver por onde andou a atividade, com quem está parado. Tá? Então, pode acontecer, diversas vezes tem os loops para os esclarecimentos entre o CFO, o diretor financeiro e o gerente de controladoria. Então, o usuário consegue ver também onde está parada a atividade. Aqui já é o controle de editais, a outra ferramenta, também com um fluxo aqui um pouco mais complexo, tá? Mas bem similar também. Notem que assim, a ferramenta aqui é muito parecida, né? Gerou um padrão aqui e o acesso é muito parecido. Então, as telas a gente definiu um padrão e agora o usuário
vai entrar no Business Process e ele vai escolher, quero entrar no fluxo de caixa, quero entrar no controle de editais, quero entrar no fluxo de compras. Dependendo da configuração que foi dada de acesso, ele vai ter acesso às telas aqui para poder executar. Então, 19 empresas implantadas, né? Mais de 300 usuários envolvidos nos processos, 5 meses de projeto, aí considerando os dois projetos, né? Fluxo de caixa e controle de editais, e sponsor satisfeito. Como eu disse, demorava antes 8 horas e ainda faltava confiabilidade no processo. Hoje, em menos de 2 horas, são aprovadas 19 empresas. Antes demorava 8 horas para fazer 14 empresas. Né? Então, e aí, no caso, para onde vamos aqui? Com esses 2 projetos, a TI ganhou força também internamente para poder justificar o investimento no GeneXus, com a parceria da Somativa, e já tem hoje orçado e aprovado mais 3 projetos grandes, né? Além dos que a gente está concluindo aqui, para 2014 e 2015. Bom, pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida? É isso que eu tinha para trazer da experiência com GX BPM e GeneXus para vocês. Obrigado.